Vênus. Vênus, o planeta encoberto. Vênus, envolto em névoa, no interior de sua sufocante atmosfera composta por dióxido de carbono. Vênus, esculpido pelos vulcões. Vênus, onde tanto de noite quanto de dia faz sempre uma temperatura de 480 graus Celsius, já que o Sol jamais penetra em seu interior. Vênus é um enigma. Ele gira em torno de si próprio em 243 dias, ao passo que as nuvens que o recobrem fazem o mesmo giro em apenas 4 dias. Com um diâmetro de mais de 12 mil quilômetros, Vênus tem quase o mesmo tamanho da Terra, mas os dois planetas não têm nada em comum. Pode ser que, em algum momento de sua história, Vênus tenha se assemelhado à Terra, com oceanos, continentes e um céu azul. Mas por que ele teria se tornado tão inóspito? Por que sua atmosfera é tão irrespirável? E por que o planeta gira sobre si na direção contrária à de todos os demais? Visto da Terra nas noites estreladas, Vênus é o mais brilhante dos planetas. E assim como ocorre com seu companheiro inseparável, Mercúrio, o melhor momento para ser visto é depois do pôr do Sol ou logo antes da aurora. Nenhum dos dois planetas se eleva muito em nosso céu. Isto se deve à posição que ocupam entre a Terra e o Sol. Enquanto Mercúrio se desloca muito rapidamente em torno do Sol, Vênus leva mais de 225 dias terrestres para percorrer sua órbita, que fica a mais de 108 milhões de quilômetros do Sol. De tempos em tempos, Vênus passa diante do Sol. Em 1769, o explorador James Cook observou uma dessas passagens de Vênus. Suas observações, feitas do Pacífico, foram comparadas com outras observações feitas mais ao norte. Por um simples cálculo trigonométrico, a diferença de latitude revelou a distância entre a Terra e o Sol. Foram estas as primeiras tentativas de se medirem as distâncias celestes. Graças aos radares, a superfície de Vênus se revela aos nossos olhos. Estamos no começo dos anos 60 e sinais de radar são enviados através das nuvens venusianas. Os astrônomos obtêm assim as primeiras imagens da superfície de Vênus e descobrem, graças a elas, um estranho fenômeno. O planeta tem uma rotação ao contrário. 1966. A União Soviética lança as missões Venera e sondas humanas penetram pela primeira vez os céus de Vênus. Elas detectam uma atmosfera 90 vezes mais densa que a da Terra. Muitas sondas foram perdidas ali. Mesmo assim, um dos aparelhos conseguiu registrar estas imagens. Placas de lava cobertas de rachaduras, reforçando a hipótese de um planeta intensamente vulcânico. As imagens de Venera foram transmitidas para a Terra antes que os aparelhos fossem completamente pulverizados. Aqui, nem mesmo as máquinas escapam da destruição. Se um homem conseguisse descer na superfície de Vênus, ele seria imediatamente esmagado. Mas não é este o único perigo. As nuvens que constituem a camada superior da atmosfera são compostas de ácido sulfúrico. Na tela deste radar, podem-se ver as zonas de aterrissagem das sondas Venera. Elas nos mostram um planeta feito de planícies e de alguns platôs elevados. Na Terra, por exemplo, essas plataformas constituem os nossos 7 continentes, ao passo que em Vênus há apenas 2. 1990, o lançamento da sonda norte-americana Magalhães. A Magalhães atualizou as imagens das sondas Venera, substituindo-as por verdadeiros filmes. Assim, podemos hoje percorrer a superfície de Vênus como se estivéssemos sobrevoando aquele planeta. Vênus, visto por um programa de computador. As elevações foram acentuadas e as cores são imaginárias, mas todos os demais parâmetros são exatos.
A paisagem venusiana é escaneada pela sonda Magalhães, com auxílio de um radar que capta as imagens e de um altímetro que estabelece o relevo. Aqui, vêem-se 3 crateras de impacto. Elas são raras em Vênus, porque só os maiores meteoritos conseguem atingir sua superfície. Os demais são destruídos ao cruzar a espessa atmosfera. Em faixas sucessivas, a sonda Magalhães registra as imagens que nos revelam a superfície do planeta. Seus vulcões e suas cores de lava radiante. A cratera de Cleópatra, cuja coroa é preenchida por lava. Por toda a parte se encontram traços de atividade vulcânica. A Magalhães comprovou que Vênus é o planeta mais vulcânico do Sistema Solar. Esses vulcões provavelmente continuam ativos depois de bilhões de anos. Ainda não se sabe por quê. As erupções continuam a despejar enxofre numa atmosfera cada vez mais tóxica. A lava recobre a superfície sem parar. A maior parte dela levou mais de 500 milhões de anos para se solidificar. Apesar de todos os seus vulcões, a superfície de Vênus se mantém incrivelmente lisa, como o leito de um oceano aplainado por correntes marítimas. Aqui, os ventos de Vênus arrastaram consigo as cinzas de um cone vulcânico. Estes oceanos de lava parecem ter sido literalmente achatados pela pressão atmosférica, como se fossem panquecas cristalizadas em seu próprio caldo. Lá no alto, o radar prossegue em sua missão. A sonda Magalhães passa a tentar cartografar a força gravitacional de Vênus. A sonda oscila em sua órbita porque as diferentes densidades das rochas exercem sobre ela forças gravitacionais distintas. Assim, Magalhães analisa a estrutura e a composição do subsolo. A composição interna de Vênus se assemelha à da Terra. Mesma densidade, mesma crosta, mesmo manto de lava, mesmo núcleo. O seu núcleo é sólido e provavelmente feito de uma mistura de níquel e ferro. Mas, ao contrário da Terra, não existe chumbo derretido fora do seu núcleo. Assim, Vênus praticamente não possui um campo magnético. Outubro de 1994. A missão da Magalhães chega ao fim e ela se precipita através das nuvens venusianas como um avião kamikaze. Marte, Terra e Vênus marcam os limites da área considerada habitável no Sistema Solar. Vênus, mais próximo do Sol, encontra-se no limite extremo desta área. Sendo assim, por que não se encontram ali água, oceanos ou continentes? Eles talvez tenham existido há bilhões de anos. Alguns cientistas acreditam que o Sol, mais próximo de Vênus do que da Terra, secou os oceanos do planeta e o vapor d'água se evaporou nas camadas superiores da atmosfera. A superfície foi rachada pelo calor e o hidrogênio se dispersou pelo espaço. Com o dióxido de carbono liberado pelos oceanos, a atmosfera foi se tornando mais espessa, impedindo que o calor se dissipasse e criando um irreversível efeito estufa, transformando Vênus em uma panela de pressão gigante.